a gente vai trazer para vocês os tempos verbais, gente. Olha, um assunto importantíssimo, importantíssimo nas escolas militares. A aula de ser direcionada às escolas militares, gente, SpaceX, AFA, IFON, ESA, certo? Então, os tempos verbais nesse tipo de concurso, gente, né, para você ingressar nas escolas militares, é um assunto que cai muito, muito mesmo. Por exemplo, na prova de especialista caem muitas questões de tempos verbais, certo? Inclusive na questão do texto também, né, gente, vem lá os tempos verbais, né? Por exemplo, na SpaceX. Na SpaceX, o tempo verbal que predomina mais é o Simple Past. A gente vai ver hoje. Então é a aula que você não pode perder, gente. Você não pode, gente, escolher o que estudar para escolas militares. Tanto que a prova de inglês, gente, ela é eliminatória. Se você vacilar, não fizer o perfil, tá fora. Ah, professor, sou muito bem em matemática e física, mas não adianta nada se você não estiver bem para fazer a prova de inglês. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha nos tempos verbais, certo? Primeiro a gente vai fazer um overview. O que é o overview, gente? O overview é uma olhada geral nos principais tempos verbais da língua inglesa, certo, gente? A gente vai dar uma olhadinha, fazer essa visão geral para vocês terem ideia. Ah, são esses 12 tempos e tal, puxa que legal. Você vai ver separadamente como é que você identifica esse tempo verbal, esse outro através da formação dele. Você vai ver o uso, certo? Primeiro a gente vai ver o overview, o geral, e depois a gente vai ver alguns tempos verbais importantes durante o nosso curso. Hoje a gente vai ver Simple Present, Simple Past, que são tempos verbais importantíssimos. Por exemplo, na SpaceX, o predominante, como eu falei para vocês, é o Simple Past. Na maioria dos textos relatando fatos que aconteceram, certo? Então é bom você identificar isso, né, para você ter uma ideia do que o texto está falando, certo, gente? A gente vai começar com o overview, que é essa visão geral dos tempos verbais, certo, gente? Como é que você vai ficar de olho nesses tempos verbais, gente? Vamos dar uma olhada aqui, olhe. Vejam aí, nós temos simple. Estão vendo aqui, pessoal? Simple. Ó, simple. Caneta. O simple. Nós temos present, past and future. Nós temos continuous, present, past e future. Nós temos perfect, present, past and future. E nós temos perfect continuous, present, past and future novamente, pessoal. Então, vocês percebam que nós temos aqui simple, nós temos continuous, nós temos perfect e nós temos perfect continuous. Você percebeu, pessoal, que esse último aqui é um híbrido, é uma mistura desses dois aqui, perceberam? Então, gente, esses quatro se juntam a isso aqui, present, past e future, para formar os principais tempos verbais da língua inglesa. Ou seja, você junta simple com present, aí é o simple present, ou present simple, tanto faz. Nós temos o simple past e nós temos o simple future. Nós temos o present continuous, o past continuous e o future continuous. Nós temos os perfect, present perfect, past perfect e future perfect. E nós temos o que eu falo para vocês da mistura desses dois aqui, o perfect continuous. Present perfect continuous, past perfect continuous e future perfect continuous, ok, gente? Então, formando aí os tempos verbais da língua inglesa. Então você junta isso aqui, pessoal, olha, com isso aqui, e você tem aí 3 vezes 4, 12, os 12 principais tempos verbais da língua inglesa, ok, pessoal? A gente vai dar uma olhada em cada um, certo, pessoal? Em cada um deles separado, para vocês terem uma ideia como é que funciona esses tempos verbais, ok? Por exemplo, gente, o simple present, vamos dar uma olhadinha aqui no simple present, gente. Aqui nós temos sujeito mais o verbo. O simple present é dessa maneira. Como é esse verbo, gente? Esse verbo, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser com variação, olha aí, ele tem uma variaçãozinha, e ele pode ser sem variação, galera.
Ah, professor, como é esse negócio de com variação e sem variação? A gente vai ver já já, quando der uma olhada no Simple Present, gente. Na língua inglesa, a variação, nesse caso do Simple Present, é OS. Eu digo I work, mas se eu for falar de uma terceira pessoa, she works. He works, certo? Essa variação é o Szinho, às vezes o S, às vezes troca o Y pelo IS, então a gente vai ver já já essa variação. Então, Simple Present é dessa maneira aí, pessoal. Sujeito mais verbo, verbo pode ser, aqui eu estou falando de uma afirmativa, certo, gente? O verbo pode ser com variação e sem variação, que a gente vai ver daqui a pouco quando a gente for dar uma olhadinha no Simple Present que está na aula de hoje, ok, pessoal? Então, o Simple Present, nós temos o que, pessoal? Nós temos o que no Simple Present? Nós temos o sujeito mais verbo. E verbo com variação e sem variação. Simple Past, pessoal, nós temos o sujeito também mais verb in the past. Como é esse verb in the past, gente? Esse verb in the past ele tem duas formas, que pode ser a forma regular e a forma irregular. A gente vai ver isso hoje também, o Simple Past, gente, certo? Sujeito mais verbo no passado, e esse verbo no passado ele tem duas formas, regular verb e irregular verb, certo? E o Simple Future, pessoal, o Simple Future, que também está no nosso curso, né, gente? Vai usar esse auxiliar aqui, o will, sujeito, will mais verbo. Quando a gente estudar o Simple Future, a gente vai saber o que é o will. Mas o Simple Future em inglês é formado dessa maneira, certo, gente? Quando você usa o verbo auxiliar will, é um auxiliar modal, a gente vai ver também os verbos modais, ele estará expressando, ele colocará esse verbo que vem em seguida no futuro, ok, pessoal? Tempos contínuos, vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Sujeito, aí nós temos aqui o velho e famoso to be, e logo em seguida nós temos um verbo na forma ing. A característica dos tempos contínuos, gente, é exatamente verbo na forma ing. I am studying, they are playing, she is sleeping, we are dancing. Então, é uma característica dos tempos contínuos, o verbo na forma ing, e a gente vai ver o presente contínuo também, gente, que ele vai tá no nosso curso, porque aparece muito em textos em questões, certo? Passado contínuo, novamente aqui o sujeito, aí aqui nós vamos utilizar o quê? O verbo to be, só que no passado. E sendo um tempo contínuo, sempre tem verbo na forma ing. Sujeito, was e were. Was é o passado de am e o passado de is. Was é o passado desses dois. E o were é o passado de are, certo, gente? Então, você vai relatar o que estava acontecendo. Quando eu digo I am studying English, é algo que está acontecendo agora, eu estou estudando inglês. Se eu digo I was studying English, eu vou me referir ao que estava acontecendo em um determinado período do passado. Eu estava estudando inglês. They were playing soccer. Então, pessoal, o passado contínuo sempre... Um tempo contínuo ele sempre se refere a... Você sempre determina um tempo que está acontecendo alguma coisa e você fala o que estava acontecendo naquele determinado período de tempo. O presente contínuo, um período de tempo agora. O que nós estamos fazendo agora? We are learning English. No passado, last night, from 9 to 10 p.m., das 9 às 10, I was watching TV, era o que eu estava fazendo naquele período, certo? A gente vai estudar esses tempos verbais, né, gente? Aqui é só um overview. E o futuro contínuo, como qualquer tempo contínuo, nós utilizamos o verbo to be, só que o verbo to be aqui está no futuro. Como é o futuro do verbo to be, gente? O will be, certo? Estará, nós estaremos, certo? E sendo um tempo contínuo, também tem verbo na forma ing. Então, você vai relatar algo que estará acontecendo em um determinado período de tempo no futuro. They will be studying. Eles estarão estudando. We will be sleeping. Nós estaremos dormindo de tal hora até tal hora, certo, gente? Então, esse é o tempo
contínuo. Tempos perfeitos, pessoal. Vamos lá. Lembrando que essa minha formação aqui, que eu coloco aqui, gente, é sempre em uma afirmativa, viu, gente? Quando a gente estudar detalhadamente os tempos verbais, nós veremos as outras formas, que é interrogativa e negativa. Sujeito, aqui, pessoal, sempre vai aparecer have or has, que é o verbo ter, ok? Esse have aqui ficou meio empenado, né, gente? Eu vou dar uma melhorada nele aqui, pessoal. Então, sujeito, have or has. E em seguida eu tenho outro verbo. Só que esse outro verbo, gente, ele vem na forma que nós chamamos de particípio, pessoal. É o particípio passado dos verbos. Então, sujeito, have or has, e outro verbo no particípio. I have studied. You have played soccer. She has slept. Eu tenho estudado, eles têm jogado futebol, ela tem dormido muito ultimamente. Então, o sujeito mais o verbo ter e outro verbo no particípio indica um tempo perfeito. A palavra perfeito vem do latim perfectus, que é algo done, algo feito, certo? Algo realizado. Então, é algo que alguém tem feito. Então, pessoal, esse é o present perfect. Ele usa, vocês perceberam que ele vai utilizar have or has, que é o presente do verbo ter, verbo have. Quando é o passado perfeito, tem sujeito, mais o passado de have, que é had. Tá vendo aí? O passado de have, que é had, e esse verbo had vai servir como auxiliar. E novamente teremos outro verbo. E esse outro verbo também tem que ser nessa forma que chamamos de particípio, pessoal. Particípio passado, ok? Então, sujeito, had, e outro verbo no particípio. Presente perfeito, sujeito, have or has, que é o presente do verbo have, e outro verbo no particípio. Então, vocês percebem que no presente contínuo, o auxiliar é o verbo to be. Estão vendo aqui? Galera, olha aqui, pessoal. No presente contínuo, o auxiliar é o verbo to be. Olha, presente, passado e futuro. O auxiliar do presente perfeito é have or has. Passado de have é had, ok? Já aqui, nos tempos simples, os auxiliares, olha aqui. Aqui é qualquer verbo, não aparece o auxiliar na afirmativa. Aqui, verbo do passado, não aparece auxiliar na afirmativa. Aqui aparece no futuro auxiliar, o eu na afirmativa. É diferente dos tempos contínuos e perfeitos, que os auxiliares aparecem na forma afirmativa, ok, gente? E o futuro perfeito, galera, olha aqui o futuro perfeito, eu tenho novamente o sujeito, mas o auxiliar não é o have. Então, eu tenho que colocar have no futuro para fazer o futuro perfeito. Will have done something. Nós temos outro verbo no particípio, pessoal. Então, gente, nos tempos perfeitos, a gente sempre utiliza verbo no particípio. Nos tempos contínuos, verbo na forma ing. Então, cada tempo verbal tem sua característica, certo, gente? Esse overview é importante para vocês dar uma olhada. Tempos perfeitos sempre tem have mais particípio. Alguma forma de have. Presente, passado ou futuro. Nos tempos contínuos, sempre vai aparecer to be. Presente, passado, futuro. Também no presente contínuo, sempre vai aparecer verbo na forma ing. Nos tempos perfeitos, sempre vai aparecer verbo no particípio. Então, cada tempo verbal tem sua característica, certo, gente? Por exemplo, na prova dos especialistas da ESA, tem questões para você identificar o tempo verbal. Bota lá a frase, essa frase está no simple past, no simple present, no simple future, certo? Então, tem questões para você identificar tempos verbais. Então, é importante saber essa formação aqui, para você identificar o tempo verbal, ok, pessoal? Agora, esse último é uma mistura, gente. É uma mistura de quê? De perfeito com contínuo. Se ele é mistura de perfeito com contínuo, ele terá que ter o to be e terá que ter o verbo have, certo, gente? Terá que ter particípio, ele vai misturar os dois tempos verbais, certo? Ah, professor,
Como é isso, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. Como é que eu vou misturar esses dois? Então, pessoal, vamos lá. É desse jeito aqui, ó. Sujeito mais have or has. Por que ele vai ter que ter have or has? Porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Qual é a característica do perfeito? A utilização de have or has e had, passado, certo? Sendo ele perfeito, ele vai ter que ter um verbo no particípio. O detalhe, gente, é que esse verbo no particípio, deixa eu apagar aqui o verbo to be no particípio, gente, vocês já perceberam que é o verbo to be, né? Então, gente, o particípio de be é assim, ó, been, certo? O verbo to be no particípio é been. Então, sujeito have or has been, e ele é contínuo, vai ter verbo na forma ing. Olha aí, pessoal. A gente vai estudar esse tempo verbal aí, gente, certo? Com calma. Não é uma estrutura que existe na língua portuguesa. Por quê? Porque se você for traduzir ao pé da letra, ó, they have been studying. Olha aí, pessoal. Traduzindo ao pé da letra, eles têm estado estudando. Né? Em português é um pouco estranho. A gente na língua portuguesa, eles têm estudado, certo? Mas existe uma diferença, porque todo tempo contínuo, e esse é presente perfeito, mas ele também é contínuo, ele dá ênfase na continuidade da ação. Então, quando a gente for estudar esse tempo verbal aqui, a gente vai ver o que ele expressa, certo, gente? Mas a formação dele é essa aqui. Sujeito, have or has, o particípio. Nos tempos perfeitos não tem outro verbo no particípio aqui, galera? Tem. Aqui tem. Só no perfeito, esse outro verbo no particípio pode ser qualquer verbo. Estudar, jogar, play, study, dance, sleep, read, enfim, qualquer verbo. Aqui não, pessoal. Quando é o presente perfeito contínuo, o particípio é apenas do verbo to be. É o particípio de só um verbo. É o particípio apenas do verbo to be, que é been. Então, sempre vai ser o presente perfeito contínuo, sempre será sujeito have or has been e outro verbo na forma ing. Aqui será a mesma lógica, gente, só que aqui eu vou usar o had been, e se ele é contínuo, vai ter sempre um verbo na forma ing. Aqui eu coloquei o study, mas aqui pode ser qualquer verbo, viu, gente? Então, quando eu digo verbing, é verbo na forma ing. Aqui, gente, a lógica é a mesma. Sujeito, futuro, will have, been, mais verbo na forma ing. Então, pessoal, aí estão os 12 tempos verbais mais importantes na língua inglesa. Se tiver dúvida, né, do has aqui, da utilização do has, a gente vai ver isso no Simple Present, viu, galera? Que a gente vai dar uma olhadinha agora. Olha aí, um overview agora com exemplos. Aí tá, assim, melhor do que a minha letra, né, gente? Na tela aqui. Aqui está melhor. Vejam aí o Simple Present, Simple Past e Simple Future. E aí eu incluí também outra forma de futuro, que é o going to, pessoal. Veja o exemplo. Aqui, pessoal, I study English every day, ok? Quando foi he, foi studies. Então, o que eu disse a vocês, gente, Simple Present, o verbo aqui está sem variação. E aqui, olha a variação de study. Aqui ele está com variação. Então, Simple Present, a gente vai ver daqui a pouco o Simple Present, vocês verão, desculpem, onde você tem essa variação, certo, gente? E onde não tem a variação. Veja aí um verbo no Simple Past. A gente vai ver o Simple Past hoje também, gente. Olha aí, verbo regular no passado. I studied, ok? O estadunidense vai falar que
vai identificar que o verbo está no passado, gente, por conta do ED. Ele sabe que o ES é você está falando algo no presente. Ele sabe que o ED, sabe, sujeito mais verbo, ele está falando que você está relatando algo no passado, ok? Simple future, I will help you, sujeito will mais verbo, tá vendo aí, galera? I will help you study English, ok? E eu coloquei o futuro com going to, que a gente também vai ver a diferença entre os dois. Todos os dois, tanto o simple future quanto o futuro com going to, todos os dois expressam futuro. E a gente vai estudar esses tempos aí separados também. A diferença entre os dois, gente. I am going to study English next year. Então, simple present, simple past, simple future. E eu coloquei aí de bônus o going to, ok, gente? Aí, como exemplos também... Tempos continuous. Continuous. Tá vendo aí, pessoal? I am studying English now. Estou estudando inglês agora. Veja aí o verbozinho to be aqui, ó. E verbo na forma ing. Se é contínuo, tem que ter verbo na forma ing. Veja aí o past continuous, pessoal. Past continuous. I was studying English when you called yesterday. Percebe que aqui está no simple past, né, gente? Aqui é simple past e aqui é past continuous, certo? Os dois ligados por when, ok? Então, aqui a ideia é que uma ação interrompe a outra. Eu estava estudando inglês quando você ligou ontem. Eu estava fazendo algo aqui e aconteceu algo que interrompeu o que estava acontecendo. Eu estava estudando inglês quando você ligou ontem. E o futuro contínuo, I will be, olha o verbo to be no futuro aí, galera. I will be studying English when you arrive tonight. Ele vai dizer de algo que estará acontecendo quando isso acontecer. Eu estarei estudando inglês quando você chegar esta noite. E eu botei também aí o futuro com going to, né, gente? I am going to be studying English when you arrive tonight. Eu vou estar estudando inglês quando você chegar à noite. Então, veja aí os tempos contínuos, gente. Present continuous, past continuous, future continuous com exemplos, ok? Tempos perfeitos, aí os três, gente. Past, present and future perfect. Ok? Present perfect. I have studied. Eu usei o have aqui, porque o sujeito é I, ok, gente? Mas se fosse she, era has. A gente vai ver isso agora no simple present, certo? I have studied English in several different countries. Eu tenho estudado inglês em vários países diferentes. Veja o past perfect. I had. Eu tinha estudado um pouco de inglês before I moved to the US. Antes de me mudar para os Estados Unidos. Ou seja, aqui é o past perfect. Quando a gente estudar, vocês vão ver que ele é o passado do passado. Ai, professor, como assim? Passado do passado? Que coisa complicada. Não tem nada de complicado, gente. É uma ação no passado, antes de outra ação também no passado. Ó. Eu tinha estudado um pouco de inglês antes de me mudar para os Estados Unidos. O que aconteceu primeiro? Eu tinha estudado inglês ou me mudei para os Estados Unidos? Se ele usou antes aqui, before, ó, eu tinha estudado um pouco de inglês antes de me mudar. Então, eu primeiro estudei e depois me mudei, certo? Então, por isso que foram duas coisas que aconteceram no passado. Mas uma delas aconteceu primeiro, foi exatamente o passado perfeito. Por isso que ele é conhecido como o passado do passado, ok, gente? E o futuro perfeito, I will have studied every tense by the time I finish this course. Eu terei estudado cada tempo verbal na hora que eu terminar este curso. Isso é fato, viu, gente? Isso aqui é verdadeiro. Você vai estudar todos os tempos verbais aqui com a gente quando você terminar esse curso. I'm going to have studied every tense by the time I finish this course. Aí é com o going to, certo? E o híbrido, o que eu falei para você, o mistureba aí, entre perfeito e contínuo. I have been studying English for 5 years. A ênfase aqui é na continuidade da ação, gente. O presente perfeito, por exemplo, I have studied English. Eu tenho estudado inglês. For 5 years.
Eu tenho estudado inglês por 5 anos, desculpe. Certo? I have been studying English for 5 years. Qual a diferença? Eu tenho estudado inglês, eu venho, aqui é melhor traduzir como venho estudando inglês por 5 anos, gente. É que nesse primeiro, eu venho estudando inglês por 5 anos, mas se eu vou continuar, não sei, talvez sim ou talvez não. O presente perfeito, have or has e particípio, ele não dá ênfase na continuidade da ação, galera. Eu tenho estudado inglês por 5 anos, eu vou continuar? Ponto de interrogação. Presente perfeito não indica se vai continuar ou não. Aqui, galera, tem essa certeza, ó. I have been studying English for 5 years. Eu tenho estudado inglês por 5 anos e com certeza eu vou continuar. Então aqui há a ênfase na continuidade da ação. Olha aí, galera, que coisa nova legal que vocês aprenderam. O present perfect não dá ênfase na continuidade da ação. Eu não sei se isso vai continuar, se eu vou continuar estudando inglês, mas aqui eu tenho certeza que eu vou continuar estudando inglês, ok? Past perfect continuous. I had been studying English for 5 years. Continuidade também, só que essa continuidade foi no passado. Então, tempo contínuo, ênfase na continuidade da ação. E o futuro perfeito contínuo, I will have been studying English for over 2 hours by the time you arrive. I am going to have been studying English for over 2 hours by the time you arrive. Ok, pessoal? Então, aí está um overview dos tempos verbais, gente. Vamos ao simple present, galera. Né? Tempo verbal muito importante, importantíssimo, pessoal. Importantíssimo esse tempo verbal. Vamos lá, galera, para o simple present. It's always like this. Quando a gente fala de simple present, gente, a gente está sempre falando de normalmente, não necessariamente, porque o simple present é também usado para outras coisas, certo? Mas hábito. Hábito. Quando você vai falar de hábito, você usa o simple present, coisas que você faz no seu dia a dia. I study English every week. I go to school every day. I travel every year, ok? Então, quando você fala de hábito, você utiliza o simple present, gente. Não só hábito, você pode usar para verdades também, certo? The sun shines, o sol brilha. Mas normalmente o simple present, quando você vai falar de hábito, você tem que utilizar o simple present. Então, se você fala de hábitos, você normalmente utiliza essas palavrinhas que indicam hábito, né, galera? Que palavrinhas são essas aqui, pessoal? Olha aí, olha aí, olha aí. Always. Sempre. I always go to school in the morning. Eu sempre vou para a escola pela manhã. Never. Você usa o never, você também normalmente se refere a hábito, né, galera? Never say never. Né? Já ouviram muito a música, né, gente? I never study on Sundays. Ok? Sometimes. Às vezes. Aí são palavrinhas que acompanham o simple present. I sometimes go to the beach, ok? Often. Frequentemente, também palavrinha que acompanha o simple present. Vocês podem
bater retrato aí, pessoal, sem problema. On com dias da semana, aqui tá as segundas-feiras, mas você pode dizer on Tuesdays, on Sundays, on Saturdays. I always go to the parties. I always go to parties on Saturdays. Eu sempre vou para festas aos sábados, certo? Então você pode usar o on aqui, essa preposição, com dias da semana, que no caso aqui é Monday, ok, pessoal? Com Szinho Monday significa toda segunda-feira, viu, gente? O dia da semana mesmo é sem o S, certo? Monday, segunda. Se você bota o S e usa a preposição on, você está se referindo a todas as segundas-feiras, ok? Once a week, uma vez por semana. I go to the beach once a week, uma vez por semana. Every day, todo dia. I study every day, eu estudo todo dia. Usually, normalmente, I usually go to the beach on Sundays. Eu normalmente vou à praia aos domingos, ok? Então essas são palavrinhas que você sempre usa para expressar hábitos, ok, pessoal? Essas palavrinhas, a gente vai ver elas mais detalhadas lá no final, esses advérbios de frequência, ok, pessoal? Veja aí, we use the present simple to describe habits, hábitos que eu falei para vocês, facts, fatos, states, and regular actions, ações regulares. O que são ações regulares, gente? Aquilo que você pratica todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, certo? Ações regulares, ok? Hábitos, fatos, estados e ações regulares. Nós usamos simple present para isso, ok? First, o que você precisa aprender primeiro, gente? We will divide the pronouns into two groups. Aqui nós temos dois grupos de pronomes, galera. Como assim dois grupos de pronomes, pessoal? Vejam aqui. I, you, we, they. Certo? E aqui embaixo nós temos o he, she ou it, que vocês também conhecem muito bem. São pronomes pessoais, viu, gente? Como nós estamos estudando Simple Present, gente, o que foi que eu falei para vocês lá quando a gente viu o Simple Present? Que o verbo fica de duas formas. Que duas formas são essas? Com variação e sem variação. Então, é aqui que está o segredo, o mistério da vida para você utilizar com variação e sem variação. Como assim? Quando se trata de I, you, we, they, o verbo que você vai utilizar aqui, gente, é como? É sem variação. Ah, professor, como é esse negócio de sem variação? Em inglês, galera, olha aqui alguns verbos, ó. To study, to go, to work. Estão vendo aqui esses três verbozinhos, gente? To study, to go, to work. Aqui, antes do verbo, gente, vocês percebem que tem o to. O que significa exatamente esse to antes do verbo, gente? Ele identifica o infinitivo verbal na língua inglesa. Em português, através do AR, estudo, estudar. Através do IR, eu parto, parti. E AR e R é R, comer. Então, em português, AR, R e R. Às vezes o OR, né, gente? No caso do por. Mas em inglês, o infinitivo você identifica o infinitivo, gente, através da partícula to. Então, se eu digo I work, eu estou dizendo eu trabalho. Se eu disser to work, você identifica que isso aqui é o quê? O quê? Trabalhar. Como é que eu sei que você quer trabalhar? Porque tem o to antes do verbo, certo? Então, como é esse verbo sem variação, gente? É ele dessa maneira aqui, ó. To work, por exemplo. E você tira o to, apaga o to. Então, o verbo sem variação é desse jeito aqui, gente. Então, I, you, we, they, work. Em qualquer uma dessas pessoas, o verbo vai ficar desse jeito aqui, gente. É a forma sem variação. É o infinitivo sem o to, ok? É o infinitivo sem o to. Então, quando você vê um verbo nessa forma aqui, com o sujeito, por exemplo, they, study, we, go, he, work, tá certo, gente? Tem uma coisa errada aí, o que é?
É exatamente o he, pessoal. Por quê? Porque o he, aí a coisa muda de figura. Porque o verbo tem que estar com o quê? O quê, gente? Ele tem que estar com variação. Qual é a variação? É o Szinho. Ah, pessoal, que legal, botei no plural, botei essa, botei no plural. Nada de plural, gente. Ele é plural? Ele trabalham? O verbo está no plural? De maneira nenhuma, gente. É por isso que eu chamo de variação. Isso não é plural, pessoal. Quando eu boto esse S no verbo, não significa plural, pessoal. É apenas uma variação, que também existe na língua portuguesa. Eu trabalho, ela trabalha, certo? Tu trabalhas. Esse S é porque eu botei no plural, tu trabalhas? Não, é uma variação. A mesma coisa que acontece aqui, pessoal. O verbo com S é tão somente uma variação do verbo, não é plural. Tanto, ó, eles estudam, eles não é plural? Eu botei S no verbo? Não, o verbo ficou sem variação. E quando é singular, ele ficou com variação. Então, isso não se trata de plural, gente, é uma variação verbal. Então, pessoal, olhem aqui, quando é I, you, we, they, não tem variação. Quando é he, she, it, com variação, o verbo fica works, com o Szinho, certo? Então, o simple present, na língua inglesa, tem esse detalhe, certo? Não esqueçam, variação apenas em he, she, it. I, you, we, they, nesses aqui, não tem variação. Outro detalhe importante, galera, é que eu estou falando aqui sobre pronomes pessoais, né? I, you, we, they, he, she, it. Mas lembre-se que o sujeito não necessariamente vai ser um pronome pessoal, certo? Tipo, John trabalha. Eu usei pronome pessoal? Não, certo? Como é que eu vou botar o verbo aqui? Com variação. John works every day. John trabalha todo dia. Ai, professor, mas por que ficou com variação? É simples, gente. O sujeito não é pronome, mas John é ele, não é? Então, você deduz que se John equivale a ele, o verbo tem que estar com a variação. John works every day. John trabalha todo dia, certo? Você, apesar de aqui não ser um pronome pessoal, você tem que deduzir que John equivale a he, ok? Às vezes, o sujeito também, gente, não é nome como John e nem pronome como he. Às vezes é aí o substantivo, né, gente? The boy work ou works? Você já conseguiu descobrir? Com variação ou sem variação? É lógico, gente, é com variação. Por quê? Porque the boy também equivale a ele, o garoto ele. Então o verbo que vem em seguida tem que ser com variação, certo, gente? Um detalhe é que se você botar no plural, the boys, a coisa muda. Por que muda? Porque tem que ser sem variação, galera. Porque the boys, the boy é he, certo? Mas the boys é they. Então, se é they, vai ser com ou sem? Sem variação, galera. Então, tenham cuidado que às vezes o sujeito da oração não é simplesmente um pronome. Se é pronome é moleza, mas você tem que ver ao que equivale se não for pronome, se for nome ou o substantivo aqui no caso the boys, né? O sujeito aqui the boys. Tudo bem, galera? Então, nós dividimos os pronomes em dois grupos. O I, you, we, they e he, she, it, que vocês sabem muito bem que se trata do quê? Se trata do que nós chamamos de, vou até apagar aqui para ajudar melhor, o he, she, it, pessoal, equivale a terceira pessoa do singular. Então, quando é a terceira pessoa do singular, lembrem-se que é verbo com variação na língua inglesa. Terceira pessoa do plural não, só do singular. Então, em inglês, quando você vai fofocar da vida de uma pessoa que não está presente na conversa, você vai falar da vida alheia, você vai usar a variação, certo? Dizendo que a pessoa faz isso ou aquilo, certo?
em he, she, por exemplo, pessoa, né? O it não é usado para pessoas. Mas em inglês, em he, she, it sempre vai ter a chamada variação do verbo no simple present. A gente vai dar uma olhadinha nessas variações, certo, gente? Vejam aí. Positive sentences, frases afirmativas que eu usei como exemplo, ó. Subject, verb, e rest of the sentence. The boys go, o verbo ir, né, gente? Infinitivo sem o to, apaga o to, tira o to. Então, sem variação por causa desses sujeitos aqui, estão vendo? Are you e they, verbo sem variação, galera. Verbo sem variação. The boys go to the pool, ok? Os garotos vão para a piscina. Agora que mudou, o sujeito equivale a he, né, que é o garoto, né, galera? Novamente é o verbo to go, infinitivo ir. Infinitivo sem o to. Só que aqui ele ficou como? Com a variação. E a variação foi só o S, gente? Não mudou, ok? Então essa variação, gente, ela não é só o acréscimo de S. Eu diria que 99% dos verbos, gente, é só o S. Mas ainda tem o S e às vezes o IS, ok? E o resto da sentença. The boy go. Não, errado. The boys go. Mas quando é the boy goes, recebe o ES. Ah, professor, por que não recebeu só o ES? Que coisa complicada. Você vai ter que ter cuidado com essas regrinhas aí, certo, gente? Essas regrinhas ortográficas para o acréscimo da variação, certo? Você vai ter que ter cuidado com o acréscimo na variação, certo? Às vezes, galera, olha aqui, olha aqui, olha aqui, às vezes é só o S. Como eu disse, eu acabei de dizer para vocês, a grande maioria em Richita é dessa forma, apenas o S. Quando é que eu vou acrescentar o S, gente? Apenas o S em Richita. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. CH, SH, S, X, Z e O. Quando um verbo terminar com essas letrinhas aí, você enrichir tem que usar a variação, galera. Tem que usar a variação, certo? Por exemplo, olha aqui o verbo assistir, watch. I, you, we, they, watch TV every day. Eu assisto, você assiste, nós assistimos, eles assistem. Mas o watches aqui recebeu o S, é enrichir. He watches. She watches, ele watches. Ok, gente? Então você vai ter que ter cuidado, né, com os verbos terminados com S, SH, CH, X, Z, e não pode esquecer o O, que no caso do go, certo, gente? Então, nesses casos aqui, você acrescenta o ES, ok? A regra geral é apenas o S. Mas aqui, no caso, são os terminados com essas letras, quando você acrescenta o ES, ok, galera? Quando o verbo terminar com Y, aqui é a regra do IES, viu, gente? E tem uma consonant before, desculpem, galera. A consonant before, uma consoante antes do Y. Olha aí um exemplo aqui, o fly. Mas tem mais, gente. Tem o study. Tem o study. Tem o cry. Certo? Fly. O que que acontece? Nós trocamos o Y pelo IES. Trocamos o Y
pelo IES. Olha, fly vai ficar como, galera? Flies. Estou apertando sem querer isso aqui, mas vai dar certo. Olha aqui. Flies. Ok, pessoal? Então, aqui, I study. You. I study. You study. Mas quando é he, she, I fly, mas quando é he, she, it é flies. Ok? He, she, it vai ser flies. Agora, tenham cuidado, pessoal, quando o verbo terminar com Y e tiver uma vogal antes do Y, nós não trocamos o Y pelo I, ok? Por exemplo, play. Olha aqui o que aconteceu. Foi a regra geral, pessoal. Eu troquei o Y pelo IS? Não. Eu apenas acrescentei o S, certo? Então, nesse caso, você vai ter que olhar o que vem antes do Y, pessoal. Se é uma vogal ou se é uma consoante. Se for uma consoante antes do Y, você não troca o Y pelo I, certo? Aliás, se for uma consoante antes do Y, você troca o Y pelo IS. E se for uma vogal antes do Y, você vai ter que... aí você bota só o S, certo, galera? Então veja a diferença entre essas duas regras, pessoal. Ok? A regra 2, quando o verbo terminar com Y e tiver uma consoante antes, nós trocamos o Y pelo IS. Mas... quando o verbo terminar com Y e ter uma vogal, no caso aí do play, gente, é a letra A, certo? Então você não troca o Y por IES. Tudo bem, pessoal? Próxima regrinha, pessoal. A regra 4 é uma regra específica apenas de um verbo. É o verbo have, gente. Quando o sujeito de have for he, she, it, quando o sujeito for he, she, it, o verbo se torna has, ok? Então eu digo I have, you have, we have, they have. Mas em he, she, it vai sempre ficar has. Não tem alteração nenhuma quando é I, you, we, they. Mas em it fica has. Percebam que o have, gente, eu não disse she haves. Então você tem que trocar totalmente a palavra aí, certo? É a regra de um verbo só. E a 5 é o velho e famoso to be, gente, certo? O velho e famoso to be. As formas no presente são am, is ou are, pessoal. Tenham cuidado, porque eu não posso colocar I be e o be de maneira nenhuma, gente, certo? I am, you are, he, she, it is, we, you e they are. Então o verbo to be, ele possui uma forma no presente bem específica, certo, pessoal? Então, pessoal, aí se trata das 5 regrinhas que vocês terão que ter cuidado ao se tratar de Simple Present em he, she, it. Lembre-se que essas regras, gente, são apenas em he, she, it, ok? Essas regrinhas, elas não podem ser esses acréscimos não podem ser feitos quando é I, you, we, they, esses acréscimos do SE, troca Y por IS, have, has, certo? Bem rapidinho, gente, aqui só pra gente completar, certo? My brother sometimes, vai ficar como aí, pessoal? Goes. My brother equivale a he, então aqui vai ficar goes, ok? My brother goes. The dolls, aqui é plural, galera. Então, o verbo sem alteração nenhuma. The dolls sit on the shelf. The boys equivale a they, ok? Então, com ou sem variação, galera? Sem variação, ok? E the girl, a garota equivale a she. Então, a garota brushes, terminada em SH, recebe ES, só para a gente dar uma olhadinha, ok? Então, galera, a gente... eu vou para a lousa aqui só para mostrar para vocês a interrogativa e a negativa, pessoal. Olhem aqui para mim, galera.
na lousa aqui, só para eu mostrar para vocês como é que a gente faz a interrogativa e a negativa, pessoal. Eu falei a vocês que aqui I, you, we, they, nesses sujeitos é com ou sem variação, galera? Quero ouvir? Sem variação. No Simple Present, nessas pessoas não tem variação. Porém, nessas três aqui, o que acontece, galera, é com variação, certo? Olha aqui o verbozinho para vocês colocarem no Simple Present. To work, forma infinitiva, identificada pelo to antes, certo, pessoal? Então, aqui vai ficar... Deixa eu botar esse work mais para baixo aqui, pessoal. Colocar aqui, ok? To work. Vou usar como exemplo e colocar to work no Simple Present, certo, gente? Então, aqui vai ficar como, galera? I work, eu trabalho. You work, você trabalha. We work, nós trabalhamos. Eles ou elas trabalham. Sem variação. Coloquei no Simple Present, então somente fazendo isso aqui, viu, pessoal? No verbo to work. Ok? Enrichite tem a variação. Então, aqui o verbo vai ficar works. She works. It works no sentido de funcionar, ok? Work também pode ser funcionar, certo? Eu falo de um relógio, enfim, de um equipamento. It works, ok? Então, pessoal, aqui são formas afirmativas do Simple Present. Enriche it com variação. Na pergunta, gente, vocês vão ter que usar auxiliares. E esses auxiliares não aparecem na afirmativa, pessoal. Vocês terão que ter muito cuidado, né? Por exemplo, o verbo to be. A interrogativa e a negativa do verbo to be é algo totalmente próprio do verbo to be. Olha aqui, um tempo contínuo, gente, verbo com ing. Ela está trabalhando. Quando eu vou fazer a interrogativa disso aqui, o próprio verbo to be é utilizado para fazer a pergunta, galera. Olha, is she working? Ela está trabalhando. E a negativa também é feito compondo is com o not, galera. She is not working. E você pode abreviar o is com not, né? She is not working. Então, pessoal, o verbo to be possui uma forma bem própria de fazer a interrogativa negativa, certo? O auxiliar já aparece na afirmativa, então você utiliza ele mesmo. A mesma coisa acontece com o eu, a mesma coisa acontece com os tempos perfeitos, have or has, você utiliza ele próprio para interrogativa negativa. Aqui você vai ter que ter cuidado. Aqui você vai ter que usar o auxiliar do para fazer a pergunta aqui. E aqui você vai ter que utilizar o auxiliar das. Onde não tem a variação, a pergunta é feita com do. Onde tem a variação, a pergunta é feita com das, certo? Do you work every day? Certo? Então, a pergunta é feita com do e das. Um detalhe importante, gente, é que essas variações são apenas da afirmativa. Então, quando você faz a pergunta, olha o que acontece, pessoal. Olha o que acontece. O verbo volta à sua forma normal. Ou seja, se você usou o das, a ideia de presente já está aqui. Onde que está a ideia de presente na afirmativa? Quando você diz she works. Como é que um falante nativo identifica que essa frase está no Simple Present? Por causa da variação, ele sabe que é presente. She works every day. Agora, aqui você já deu a ideia de presente no auxiliar. Não precisa botar a variação no verbo novamente. Então, essas regrinhas, essas 5 regrinhas que eu apresentei para vocês, aliás, as 4, né, porque o verbo to be é diferente, tomem cuidado. Essas 4 regrinhas, lembre-se que o verbo tem que voltar à forma normal quando você usa o auxiliar das para fazer a pergunta. Aqui já não tinha variação mesmo, né, gente? Já não tinha. Então, do you work? Mas aqui, na afirmativa, tem works. Mas quando você faz a pergunta, does she work? Inclusive com o have também, né? She has, mas a pergunta é does she have? Porque
a variação é apenas na afirmativa, ela não existe na interrogativa e nem na negativa, gente. Como é a negativa? Você vai usar o does not work. Tá vendo aqui? She does not work. E esse does pode ser abreviado, né, gente? Doesn't. Ok? Então, galera, aqui é a interrogativa e negativa do simple present. Aqui você vai usar o do com not. E lembre-se que o do com not pode ser abreviado don't. Aqueles que fazem muito em música, em textos informais. Ok, pessoal? Já já a gente está de volta. Simple past cai muito na specific. Os textos sempre normalmente relatam um fato que aconteceu, certo? Então, vamos lá ao simple past, pessoal. The simple past tense, nós vamos saber meaning and use, significado e o uso do simple past. Vamos saber a forma, a estrutura, como é que a gente forma o simple past. Vocês devem se lembrar que quando eu digo o overview, eu coloquei sujeito mais verbo regular ou irregular. Agora a gente vai ver com mais detalhe como é essa estrutura do simple past, pessoal, certo? E vamos exercitar, não exercícios assim de concurso, né? Isso vocês verão durante o curso, mas a gente vai só exercitar rapidamente assim algumas coisas sobre o simple past. Vamos lá, meaning e use. When do we use the simple past tense? Quando nós usamos o simple past. O nome já define a estrutura, né, pessoal? Se é simple past, passado simples, ele sempre vai ser utilizado para relatar fatos no passado. We use the simple past to express the idea that an action started and finished at the specific time in the past. O que exatamente significa isso aí que eu acabei de dizer para vocês, gente? Que o simple past, ele expressa a ideia de uma ação que começou e terminou em um específico tempo no passado. Com a linha do tempo foi isso, certo? Eu vou relatar o que aconteceu ontem, por exemplo. I watched TV. Eu assisti TV. Eu estou relatando uma ideia de uma ação que começou e terminou lá em específico tempo no passado, pessoal. Então, o simple past é utilizado para falar sobre esse tipo de ação, que começou e terminou lá no passado e não tem nenhuma referência agora ao presente, ok? What are some common time expressions used with the past tense? Quais são algumas expressões de tempo usadas com o simple past? O simple past normalmente vem algumas expressões de tempo. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês aí do I watched TV last night. O last night é uma expressão de tempo, ontem à noite, certo? Eu estou me referindo a um ponto específico no passado que é last night, ontem à noite.
É diferente do contínuo, gente. Lembra do contínuo que eu falei para vocês? O contínuo, eu estabeleço um tempo no passado e falo de algo que estava acontecendo. I was studying from 9 to 10 p.m. Eu estava estudando das 9 às 10 da noite. Então, eu estabeleci um tempo e falei o que estava acontecendo naquele tempo. O Simple Past, I studied last night. Eu estudei ontem à noite. É diferente. Eu não estou falando de um período de tempo. Eu estou falando do que eu fiz. Então, o past continuous, o passado contínuo, é algo que eu estava fazendo. E o Simple Past é algo que eu fiz, certo, gente? A diferença entre esses dois é exatamente essa. Então, expressões de tempo usadas no Simple Past. Por exemplo, yesterday é uma, e tem uma belíssima música dos Beatles, né, gente? Escrita por Paul McCartney, Yesterday, linda, belíssima canção, ontem, ok, gente? Last, tá vendo aqui a palavra last, gente? Significa último ou passado. Last night, ontem à noite, o exemplo que eu usei. Last month, mês passado. Last year, ano passado. Olha aí o last year, pessoal, ano passado. Last week, semana passada. Então aí o importante é a palavra last. Pode ser com dias da semana também. Last Sunday, domingo passado. Last Saturday, sábado passado, certo? Ago, o ago significa atrás, pessoal. 2 hours ago, há 2 horas. 2 months, months aqui, tá vendo? Mês. 2 months ago, há 2 meses. 2 years ago, há 2 anos. 2 weeks ago, há 2 semanas, certo? Então essas palavras, gente, essas 3 que vocês acabam de ver, quais são? Yesterday, last, que pode ser acompanhado de month, year, dias da semana, e o ago são expressões usadas, usadas com o simple past, certo? Normalmente aparece. Não que necessariamente tenha que aparecer sempre, mas elas podem aparecer, certo? Tipo, alguém te pergunta, what did you do last night? O que você fez ontem à noite? Você pode simplesmente responder para a pessoa, I studied, ok? I studied. Então, na sua cabeça e na cabeça da pessoa, você sabe que é uma ideia de uma ação que começou e terminou em específico tempo no passado. Você não necessariamente tem que dizer sempre quando aconteceu. Ah, o simple past eu sempre tenho que dizer. Não. Se na sua cabeça é um ponto específico, uma ação que começou e terminou no passado, certo? I studied, ok? Mas essas expressões podem aparecer com o simple past. Olha aí, pessoal, outra que apareceu aqui é o in com o ano que já passou, tá vendo? A preposição in. Interessante com o in, gente, é que ele aparece no simple past, mas pode aparecer no futuro, certo? Você pode dizer de algo que vai acontecer no futuro. In 2020, em 2020, I will travel to the USA. Eu viajarei para os Estados Unidos, certo? Então, você pode usar o in com futuro, mas pode usar o in com passado. Tudo vai depender do quê? Do ano que você utilizar aqui. Se eu usar o in 2020, eu estou falando de algo no passado ou no futuro. É óbvio que eu estou falando de algo que vai acontecer no futuro. Porém, se eu usar um ano que já passou, obviamente eu estou me referindo ao passado, ok? Então o in também pode ser usado com o simple past, obviamente me referindo a algo que já passou, pessoal, ok? Vejam os exemplos de simple past aí, galera. I saw Maria yesterday. O saw. Tá aqui o verbo saw, gente. Passado de see. Professor, mas não é I see? Não é só infinitivos sem o to? Não, pessoal, não vão confundir as coisas, não. Aqui eu estou falando de simple past, eu não estou falando de simple present. Se no passado é só o verbo irregular. Cuidado para não confundir os tempos verbais, viu, gente? Aqui só é o passado, ok? Quando eu digo I see Maria every day, aí eu estou falando de presente. Mas aqui nós estamos falando de
simple past, ok? Então, passado de si, só, galera. Last Friday, sexta-feira passada, the students took their spelling vocabulary test. Os alunos fizeram o teste de spelling e vocabulary, ok? As provas de fala e vocabulário. Então, cadê o verbo aqui, pessoal? Took. Passado do verbo take. Só passado do verbo see, ok? Dois verbos irregulares. Daqui a pouco a gente vai saber que é esse negócio de regular e irregular, ok? Mais um exemplo. They got married. O verbo aqui é get married, ok? Got, passado de get. 2 years ago. Eles se casaram há 2 anos. 2 years ago. Eles se casaram há 2 anos. Então aí nós temos 3 verbos no passado, pessoal. Saw, took, got, ok? E aqui as expressões de tempo. Na verdade não é tudo isso, né, pessoal? É só o ago, é só o last e o yesterday, ok? How do you form the simple past tense? Vamos à formação em uma afirmativa, galera. Então a gente vai ver a formação do simple past em uma afirmativa. English has 2 types of verbs in the past tense. Na língua inglesa nós temos 2 tipos de verbos no passado. Aí não tem nada a ver com variação e sem variação. Isso é só no simple present, viu, gente? Os 2 tipos de verbo no passado são regular verbs. Olha essa palavrinha aqui, gente, que beleza. Verbos regulares. A palavra regular vem de regra. Regular é porque tem o quê, gente? É porque tem uma regra. É regular porque tem uma regra. Por isso o verbo é chamado de regular, ok? E irregular verbs. Olha que beleza, pessoal. O prefixo i dá a ideia de quê? Não, oposto. Então, isso aqui é não regra. Regular tem regra. Irregular não tem regra. Então, são esses 2 tipos de verbos que existem no passado da língua inglesa, certo, gente? Regular e irregular verbs, ok? Look at the following list of past tense verbs. Veja a seguinte lista de verbos no passado. Which verbs are regular and which are irregular? Quais são regulares e quais são irregulares? Olha aí, pessoal, uma lista de verbos, pessoal, para vocês identificarem. Vocês percebem alguma regra? Percebem? Bom, se você percebe uma regra em alguns deles, são exatamente esses que são os regulares. São os que têm regra, certo? Então, gente, é fácil você identificar o que tem regra, né, gente? Qual é o que tem regra, pessoal? Olha aqui, pessoal. Oh, professor, que coincidência nesses verbos. Todos eles terminam com ED, professor. Sim, o acréscimo de ED ao verbo é uma regra, certo? Para colocar o verbo no passado. E são exatamente esses verbos aí que são chamados de regulares, ok? A forma normal, por exemplo, desse verbo aqui, ó, walk, a forma normal é só isso aqui, ó, walk. Eu acrescento o ED, transformo o verbo no passado, através da regra do acréscimo de ED, regular. Study. Aqui vocês perceberam que tem uma outra regrinha, né, pessoal? Certo? Study, troquei o Y pelo I, aí botei o ED. Cried. Olha aqui, pessoal, o verbo cry. Lived, live. Então vocês percebem que todos esses verbos têm uma regra. E esses são exatamente os regulares. Esses 4 são regulares. E os outros possuem um padrão, possuem uma regra? Não possuem padrão nenhum.
passado do verbo ensinar, ó pessoal, teach, talk, gave, o passado de give, não existe padrão nenhum, gente. Became, passado de become, did, passado de do, certo? Então, vocês descobrem que esses aqui, pessoal, exatamente esses, são irregulares, não tem regra para colocá-los no passado. Então, existe a regra para colocá-los no passado, que é o acréscimo do ED. Os irregulares não tem regra, né, gente? Certo? Eles não têm regra. Os irregulares, gente, uma lista, não sei, quando você estudava lá no final do livro de inglês, sempre tinha a lista de irregulares que a tia mandava memorizar, lembra? Você tinha que memorizar o passado e o particípio dos verbos, certo? Mas vocês podem ir na internet mesmo, botar List of Irregular Verbs, PDF. É só você digitar no Google. Aparece uma lista em PDF para vocês aí darem uma olhada, certo, gente? Por exemplo, gente, esses irregulares aqui, ó, did, became, gave, tá? Esses aqui vocês têm que saber. Tem que saber que são muito comuns e muitos outros também são comuns. Então, gente, é bom saber, pelo menos aí, um bom número desses verbos irregulares. Se você botar na internet os principais verbos irregulares, vai dar uma lista de 50 para vocês podem memorizar, gente. Isso é muito importante saber esses verbos, que eles caem muito em prova. Então, vemos aqui que não tem dois tipos de verbos, que são regulares e irregulares, certo? A característica dos regulares é porque tem uma regra, e essa regra é o acréscimo do ED ao verbo, seguindo algumas regras ortográficas que a gente vai ver também, ó. O verbo aqui é live, eu acrescentei só o D. Aqui o study, eu tirei o Y, troquei o Y pelo IAD, certo? Aqui o walk, eu botei só o ED, então só aqui já tem 3 regras diferentes, certo? Que é o acréscimo do ED, a troca do Y pelo IAD e o acréscimo só do D, certo? Então são regulares, mas tem algumas regras ortográficas para o acréscimo desse sufixo aí, ED, ok, pessoal? Irregular, walked regular, studied regular, gave irregular, became irregular, cried irregular, lived irregular e did irregular, não segue regra, ok, pessoal? Vamos adiante. Irregular verbs are verbs that. Os verbos regulares são verbos que o quê? Qual é a sua dúvida sobre os regulares? Aposto que você não tem mais nenhuma dúvida, mas está aí para confirmar. Terminam com ED, você acrescenta ED ao verbo. Simple form, a forma simples dele, infinitiva. Walk, study, cry, live. Walk, botando no passado, ED. Study, troca o Y pelo IAD. Cry, troca o Y pelo IAD. Live, bota só o D, certo, gente? Aqui nesse caso, mas não deixa de terminar com ED todos eles, certo, gente? Por que eu troquei o Y pelo ED, gente? Porque antes do Y tem uma consoante. Repetindo a pergunta, por que eu troquei o Y pelo IAD? Porque antes do Y tem uma consoante, ok, pessoal? Aí você troca. No presente, vocês lembram que é o IS, né, gente? Mas aqui é o IAD, porque é o simple past, ok? Irregular verbs are verbs that. Os verbos irregulares são verbos que não terminam com ED, não tem a regra. Por isso é irregular. O que tem regra é regular. O que não tem regra é irregular, certo? Então, some irregular verbs have a vowel changed in the past tense. Aqui nós estamos falando de alguns padrões de verbos irregulares, certo, gente? Para facilitar a memorização, ok? Apesar de serem irregulares, existe uma regularidade, existe uma regra na irregularidade, certo? Porque alguns seguem alguns padrões. Vejam o exemplo, ó. Forma simples, nós temos o become. Olha como é que ele ficou no passado. Eu troquei o O pelo A, became. É uma regra na irregularidade.
Give, gave. Drive, drove. Troquei só uma letra, tá vendo aí, pessoal? Forget, forgot. Mudou só essa vogal aí, né, pessoal? Voltando aqui, pessoal, aí nós temos exemplo de 1, 2, 3, 4 irregulares. O verbo esquecer, o verbo dirigir, o verbo dar e o verbo tornar-se. Ok? Todos eles irregulares. E, né, eu troquei apenas uma vogal para colocar no passado. Outros verbos regulares têm um tipo diferente de mudança. Vejam aí, teach, taught, é o verbo ensinar. Vejam como é o passado dele. Bring, brought. O GHTzinho aí, gente, tá vendo? Leave, left. É o verbo deixar, partir. Hear, heard. Ouvir. Veja como é o passado, gente. Buy, bought, GHT novamente, tá vendo, gente? Ó. Se vocês tentarem memorizar por esse padrão, fica mais fácil, viu, gente? Separar os GHT, separar os que trocam a vogal, certo? Separar os que são uniformes. Celia bought a new computer last weekend. Ela comprou um novo computador semana passada, no último fim de semana passado, ok? Então, pessoal, and some irregular verbs. Aí é o que eu acabei de falar para você. Falei de uniforme. Ah, professor, o que é verbo uniforme? É que ele possui uma forma só. Hit. Como é o passado de hit? Hit. Certo? Você viu alguma mudança? Não. É igualzinho. Ai, professor, mas agora eu estou confuso. Como é que eu vou saber que é presente ou passado? É simples, galera. Pelo contexto. Eu digo, por exemplo, she hits me. Olha o Szinho. Indica o quê, pessoal? Indica presente. Ela me bate, certo? Se eu usar dessa forma, gente, ó. She hit me. Ah, professor, não tem variação, então o verbo está no passado. Olha que legal, professor. Ah, agora já sei. Então, gente, a diferença é aqui, certo? Agora, se for they hit me, eles me bater aqui, você não tem como saber se é presente ou passado. Eles me batem, eles me bateram. Tem que ter um contexto maior aqui. He, she, it dá por causa da variação. Mas aqui não dá para saber se é presente ou passado. A pessoa vai ter que dizer aqui, ó, every day. A pessoa sofre bullying, apanha todo dia, né? Eles me batem. Ou eles me bateram ontem. Aqui tem um contexto, você vai entender pelo contexto, certo? Aqui tem que contextualizar para saber, certo? Mas os verbos são iguais, pessoal. Vocês perceberam, né? Eles são iguaizinhos aí no presente e no passado. Ele é uniforme, possui a mesma forma no presente, no passado e no particípio, ok? Put, que é o verbo colocar. Olha aí como ele é na forma infinita, na forma normal e no passado. Put. Set. Set tem vários significados, viu, gente? Vários significados. The children set the table every Sunday. As crianças colocam a mesa todo domingo. Aí está no presente. Por causa do every Sunday, certo? O every indica simple present. The children set the table last night. O que indica o last, gente? Simple past. Então, noite passada, o que aconteceu? As crianças colocaram a mesa. Perceba que é igual, né? Se for he, she, it, fica diferente, porque vai ficar com a variação. The child, aqui é plural, certo, gente? O singular é desse jeito aqui, ó. The child, singular. The child sets the table. Aqui tem que botar o Szinho. Mas no passado, the child, o singular, set the table, ok? Então você identifica que é presente ou passado pelo Szinho aqui, viu, gente? Ok?
Aí a gravurazinha do colocar a mesa, certo? Bem chique. Até o guardanapo enrolado aí, né, pessoal? Vamos lá. For regular verbs, simply use the ed form of the verb in a positive sentence. Para verbos regulares, simplesmente use a forma ed do verbo em uma sentença afirmativa. Olha aí. When I was a child, I play. Aqui, galera. Play. Ah, professor. Vixe, professor, mas não termina com Y? Não tem que trocar o Y por I? Não, pessoal, você troca Y por I quando é uma consoante. Aqui é uma vogal. Se é vogal, não troca o Y pelo I. Lembrem-se disso. Olha o passado do verbo play. Ele é um verbo regular. Donna visit. Acréscimo de AD. Verbo regular, pessoal. Aí visitou Paris, ok? Então, gente, aí o acréscimo do AD, você identifica que o verbo está no passado. O sujeito vai diretamente para o verbo, ok, gente? Para verbos irregulares, use a forma correta no passado em frases afirmativas. Usamos a mesma forma com diferentes sujeitos. Como assim? Usamos a mesma forma com diferentes sujeitos? É porque quando você conjuga em português, gente, ele muda. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, nós estudaram, eles estudaram. Então, em português, em cada sujeito muda. Em inglês, não. O que você usar na primeira, você vai usar nas demais, certo? I studied. Essa forma aqui está no passado, ó. Vai servir para todas as outras. You studied. He, she, it studied. We, they studied. Essa forma ela serve para todas as pessoas. Então é mais fácil que o português, né, gente? Muito mais fácil que o português. É isso que ele quer dizer aqui. Nós usamos a mesma forma com diferentes sujeitos. Ou seja, a forma que você escreve é única. O verbo no passado serve para todos. Seja regular, seja irregular. Então, esses irregulares têm que ser memorizados, viu, pessoal? Não tem jeito. Ó, send. Como é que eu vou saber o passado? Eu tenho que olhar na lista e memorizar. I sent you a letter, ok? Como eu disse a vocês, gente, só procurar no Google lista de verbos irregulares. Verbos regulares normalmente tem lista no YouTube, no Google também, gente. Só que é muito mais fácil você saber o regular, porque é só acrescentar o ED. Mas se você quiser baixar também aí uma lista de regulares, pode baixar, você encontra também, ok? The students have, olha o passado de have, had, certo? Had an English exam, they did, passado de do, did. Então, esses verbos não acrescentam ED, são irregulares e precisam ser memorizados, ok, gente? Aqui, gente, nós temos negative sentence. Para negativa, sujeito, depois do sujeito didn't, que é a forma abreviada, ou did not, tanto faz. E o verbo na base, viu, gente? Você aqui não vai utilizar o verbo no passado. É como no simple present, lá em he, she, it. Quando você faz a pergunta com does, que eu expliquei aqui, o verbo não volta à forma normal. Aqui também, o did, o does, eles fazem o verbo voltar à forma normal, certo? Então, quando você diz I went to work yesterday, I didn't go. Olha, o passado de go é went. Na afirmativa eu botei o verbo no passado irregular. Mas quando eu fiz a negativa eu tive que trazê-lo à forma normal. O passado de go é went. Mas quando eu uso didn't, até para fazer a pergunta também, viu, gente? Ele volta à sua forma normal. Qual é a forma normal do verbo? A forma infinitiva sem o to, ok? Cuidado, muito cuidado com o verbo to be, gente. O verbo to be, você não vai usar o did para fazer a pergunta. Se eu digo, por exemplo, que nós não usamos did ou didn't, ok? Se eu digo que ele estava feliz,
afirmativa, eu vou fazer a pergunta usando o did? De jeito nenhum. Olha a pergunta. Was he happy? E a negativa... você vai dizer que he was not. Então, o verbo to be, ele se compõe com o not para fazer a negativa, certo? E na interrogativa ele vem antes do sujeito. Então, ele é uma exceção, viu, pessoal? Então, tá aí a formação. Para a pergunta, nós usamos o did na frente. Did, sujeito, mais o verbo no infinitivo novamente. Então, ele só fica no passado com ed, regular ou irregular no passado, na afirmativa. Na interrogativa e negativa, você vai ter que usar auxiliares, certo, gente? E quando você utiliza o auxiliar, o verbo volta à forma normal, ok? Did you go to work yesterday? Olha aí a pergunta. Did you come yesterday? Muito bem. Ok, pessoal? Vocês percebem que o nome define a estrutura, né, pessoal? O nome já define a estrutura. Future. Ações do futuro, certo? Future is going to. Também, nos dois possui a palavra future, ok, gente? Nos dois nós temos a palavra future. Só que um é o simple future e o outro é future with going to. O going to, gente, ele tem uma outra nomenclatura. Às vezes ele é chamado de immediate future, que é o futuro imediato. Então, às vezes ele é conhecido como future with going to e às vezes conhecido como simple future, ok? Vamos lá, gente, dar uma olhadinha na estrutura dos dois tempos verbais, ok? Vamos dar uma olhadinha na estrutura dos dois tempos verbais. Simple future e future with going to. Simple future, gente. Olha aí a estrutura, a formação, como nós vimos lá no overview que nós fizemos. Lembra do overview que nós fizemos? Aqui está a estrutura dele, gente. Primeiro, em uma afirmativa, sempre quando eu falo da estrutura de um tempo verbal, gente, eu sempre me refiro a uma estrutura afirmativa. Aí, durante a aula, a gente vê como é a interrogativa e a negativa, certo, gente? A estrutura do simple future, gente, é sujeito, will, mais o verbo, certo? Então, o will serve como verbo auxiliar. Ele servirá como auxiliar aqui. É um auxiliar que aparece na afirmativa, portanto, nós já deduzimos que nós utilizamos ele mesmo para fazer interrogativa e negativa, certo, gente? Da mesma forma que fazemos, como, por exemplo, com o verbo to be, colocando antes do sujeito e compondo com not na negativa, ok? Então, o will aí é o verbo auxiliar do simple future. Cuidado para não confundir, gente, com, por exemplo, com um apelido de uma pessoa chamada William, que também é o Will, do Will Smith, né? Isso aí não tem nada a ver, certo? Isso é um verbo auxiliar. Quando ele aparece acompanhado de outro verbo, ele sempre vai indicar futuro. I will study, estudarei.
I will go, eu irei. She will play volley, ela jogará vôlei. Então, ele é utilizado com outro verbo para indicar que esse outro verbo está no futuro. Ele é um verbo auxiliar, galera, certo? Então, a formação do Simple Future é desse jeito aqui. Sujeito, will, mais verbo. Aí embaixo nós temos para que nós utilizamos o Simple Future, gente. Vamos lá. Primeira bolinha aí, gente. Nós usamos para promises. Nós usamos para promises. Promessas. Então, gente, quando você quer fazer promessa na língua inglesa, você terá que utilizar will, certo? Will é utilizado para fazer promessas. Se a pessoa vai cumprir ou não é outra história. Mas se a pessoa quer fazer uma promessa, em inglês ela sempre utiliza will. Request, solicitações. A palavra request significa solicitações. Então você utiliza o will também para fazer solicitações. E quando você solicita algo, gente, obviamente é sempre uma pergunta, né? Então, o will aí é utilizado em uma interrogativa. Refusals. Refusals. Nós utilizamos o will para fazer refusals. O que são refusals? São recusas. Você recusar alguma coisa. Você, para recusar alguma coisa, vai utilizar will. E offers, você também utiliza o will para fazer oferecimentos, oferecer préstimos, oferecer ajuda, certo? Você utiliza também o will. É o que nós chamamos na língua inglesa, gente, é o que nós chamamos na língua inglesa de it's about wanting to do something or not. Want to do something in the future. É sobre querer fazer algo ou não e querer fazer algo, esse algo no futuro, certo? Através de promessas, solicitações, recusas, promessas, solicitações, recusas e oferecimentos, certo? Veja aí os dois exemplos, gente. Aí é o exemplo clássico do aluno quando começa o ano, né? Vai dizer para a mamãe dele o quê? I will study more next year. Eu estudarei mais no próximo ano. Está fazendo uma promessa. Usou o will. Normalmente quando usa o will para fazer promessa, gente, não usa abreviado. Existe a forma abreviada de will. Estão vendo aqui? Apóstrofe LL. Tanto faz will ou apóstrofe LL, que é a forma abreviada, certo, gente? Mas quando se faz promessa, para enfatizar a promessa, utiliza o will não na forma abreviada, usa ele na forma normal, certo? Então, a pessoa aqui está fazendo uma promessa. I will study more next year, mom. Eu estudarei mais no próximo ano, mamãe. O segundo é um exemplo de request, gente. O request normalmente é uma interrogativa, é uma pergunta. O que significa a palavra request? Já disse a vocês, solicitações. Então, quando você solicita algo, normalmente é uma pergunta, né? Will you help me? Você está com dificuldade numa questão de física, numa questão de matemática, aí você é a pessoa que está ao seu lado, o seu amigo, will you help me? Você me ajudará? Então está fazendo uma solicitação. Professor, mas não pode usar can you help me? Pode, certo? Pode usar can para fazer solicitação, pode usar may para fazer solicitação, pode usar could, poderia, esses verbos modais, can, poder, may, poder, could, poderia. Você pode usar para também fazer requests. Aqui eu estou dizendo especificamente do will. O will também, como can, como may, como could, é também utilizado para fazer solicitações, certo? Will you help me? É bem formal, viu, gente? Bem educado. Se você perguntar para o estadunidense, um britânico, com o will, ele vai dizer, esse rapaz, essa mocinha é uma mocinha educada, certo? Então, é formal, mas pode também usar o will para fazer solicitações. Will you help me? Você me ajudará? A pessoa está solicitando, no caso aqui, ajuda, certo? O will também é usado para sudden decisions. O que seria sudden decisions, gente?
A palavra sudden significa súbita, repentina, certo? Então, são decisões repentinas, decisões súbitas. O que é uma decisão súbita, gente? É uma decisão que eu tomo agora, no momento que eu estou falando, certo? Então, você utiliza ou eu para tomar uma decisão repentina. Tipo, você está chegando no seu condomínio, no seu prédio, na sua casa, vê um vizinho idoso e tal, com dificuldade. Aí você vê ele tirando as compras do supermercado do carro e pesadas. Aí você toma aquela decisão na hora. I will help you. Ou seja, você está oferecendo seus préstimos, né? Offers. Mas, ao mesmo tempo que é uma oferta de ajuda, foi uma decisão que você tomou naquele momento que você viu a pessoa com dificuldade. É uma decisão súbita, certo? Tipo, se você sai de casa para casa do amigo, para jogar um videogamezinho com ele e tal, aí você, antes de sair de casa, ajeita tudo, as coisas ali, os livros e tal. Pô, eu vou voltar 5 horas e I am going to study. Então, você está planejando aquilo, porque você está arrumando as suas coisas para estudar quando chegar, certo? Então você vai para essa casa do seu amigo e joga videogame, aí bate na consciência, pô, eu tenho que estudar. Aí você diz ao amigo que vai embora, I will study. Foi uma decisão que você tomou naquele momento. Mas lembra do que eu disse, se você preparou todas as coisas em casa, eu vou voltar 5 horas, aí você vai dizer o que para o seu amigo? I'm going to study. Por quê? Porque o going to está relacionado a planos para o futuro. Então vejam a diferença, gente. Aqui você percebe que são exatamente os opostos, né? O going to é uma decisão súbita, repentina, enquanto o going to trata-se de planos. Então você percebe que são exatamente os opostos aqui quando você fala de sudden decisions e plans for the future, certo? Então, a decisão que a pessoa teve aqui, a tomada de decisão de ajudar outra pessoa, foi uma decisão súbita. Então, utilizou o eu e aquele utilizou na forma abreviada. Você utiliza também para fazer predictions. O que são predictions, gente? A pessoa está fazendo uma previsão. Predictions são previsões. Só que tem um detalhe, quando você faz essa previsão, com o eu, é uma opinião sua, certo? Aquilo é uma verdade, aquilo vai acontecer? Não, é só uma opinião que você está dando. A pessoa, minha opinião aqui, ó. People will live in the moon in the future. As pessoas viverão na lua no futuro. Isso necessariamente vai acontecer? Ou é só uma opinião minha? É só uma opinião minha, gente. Talvez isso não aconteça, certo? Então, essa previsão que eu fiz aqui, ela foi baseada na minha opinião. Eu fiz uma previsão baseada na minha opinião, certo? Então, gente, o Simple Future, o futuro com o eu, nós utilizamos para isso. Promises, requests, refuses, offers, utilizamos também para some decisions, decisões súbitas, e para fazer predictions, para fazer previsões baseado na minha opinião, não que necessariamente isso vai acontecer, certo? E o going to também, assim como o simple future, ele expressa uma ação no futuro. Só que aqui é o que, gente? Aqui vai se tratar de outro detalhe, olha. Plans for the future, pessoal. Então, sempre quando eu falar de planos para o futuro, eu não poderei utilizar ou eu. Ou eu, como eu disse a vocês, a decisão é súbita, a decisão é repentina. Eu vou fazer isso agora, eu farei isso agora. É uma decisão que eu tomei agora. Agora, se eu falar de plano, se eu planejei algo, eu não vou utilizar o eu. Eu vou utilizar o que, gente? Eu vou utilizar o going to. She has bought a cradle. Ela comprou um berço. Então, she's going to have a baby. Eu estou falando de planos, certo? Não é algo repentino. Ela planejou isso aí, comprar
ter um bebê, certo? Então, por isso, exatamente por isso, que eu utilizei o going to, ok? Eu utilizo o going to quando se trata de plano. Daqui a pouco eu vou dar mais exemplos ali embaixo, viu, gente? E também predictions, pessoal. Olha, ai, professor, aqui é previsão e aqui é previsão também, Tanto o will quanto o going to eu utilizo para fazer previsões acerca do futuro, mas tem uma pequena diferença. Quando eu utilizei o will foi o quê, gente? Foi a minha opinion. Eu tive essa opinião aqui, que as pessoas viverão na Lua no futuro. Aí eu utilizei o eu, porque foi a minha opinião. Agora, essa previsão aqui, gente, não é uma previsão baseada na opinião. Essa previsão aqui, ela é mais baseada em facts, em fatos, aquilo que eu estou vendo naquele momento. Olha, the clouds are dark, certo? As nuvens estão escuras. Eu saio ali na rua, aí olho para cima, céu escuro, nuvens escuras começando a pingar. O que eu deduzo? It's going to rain. Mas isso foi uma opinião? Não, gente. Eu olhei aquilo, eu me baseei em fatos para chegar a essa conclusão de que vai chover. Então é uma previsão diferente do eu, porque essa previsão aqui, que eu usei o eu, foi baseada na minha opinião. Aqui não, eu me baseei nisso aqui, que as nuvens estão escuras, portanto, it's going to rain, vai chover. É uma previsão baseada em fatos, ok, gente? Advérbios de tempo mais comuns que indicam futuro. Esses advérbios aí, eles podem acompanhar tanto o going to quanto o will, certo, gente? Tomorrow, amanhã. Next, próxima. Lembrando que o next pode acompanhar next week, por exemplo, próxima semana. Next month, próximo mês. Next year, próximo ano. Next Sunday, próximo domingo. Então, a palavra next, que significa próximo, pode ser utilizado com dias da semana, né, gente? Vocês devem se lembrar dos dias da semana, year, month e week. E, como nós vimos lá no Simple Past, né, pessoal? O when também pode ser utilizado para indicar futuro, certo? Ele pode indicar passado e pode indicar futuro dependendo do ano que ele acompanha, né? Se eu disser in 2015, eu vou me referir a um fato no passado, certo? Mas ele também pode ser utilizado para indicar futuro. 2021. She is going to have a baby in 2021. She's going to have a baby in 2021. Ela vai ter um bebê em 2021. Eu usei o futuro com going to aí, gente, relacionado a planos, certo? Ela planeja isso aqui, ó. Have a baby. Eu estou falando de planos e usei o in com o ano no futuro, certo? Utilizei o going to. She will have a baby. Pode ser tanto going to quanto will? Pode, gente, sem problema nenhum. Só que aqui não é mais plano, certo? Aí você está fazendo uma previsão, certo? Baseado na sua opinion, como nós vimos, certo? She's going to have a baby, ela vai ter um bebê. She will have a baby, ela terá um bebê em 2021. Então o in aqui também pode ser incluído nessa lista aqui, viu, gente? In com, obviamente, um ano que virá, ou um mês que virá também, né? Por exemplo, você está em janeiro, she's going to have a baby in December. Você está falando que ela vai ter um bebê em dezembro, mas obviamente o próximo dezembro, certo? Então, não necessariamente que tenha que ser um ano aqui também, certo, gente? Aqui também pode ser um mês.
She's going to have a baby in December. É sempre o próximo dezembro, certo? Então, esses são advérbios de tempo mais comuns ao falarmos de futuro. Eles podem ser utilizados tanto no simple future quanto no futuro com o going to, certo, gente? We use the simple future with will. And the first conditional, também nós usamos o simple future com o will, né, o futuro, o simple future, ao se tratar dessa estrutura aqui, pessoal, que é a first conditional. O que é uma first conditional, gente? A característica de qualquer conditional é isso aqui, gente, a palavra if. Aqui eu tenho condição. E aqui eu tenho o resultado dessa condição. Se eu disser if you study, you will pass. Se você estudar, você passará. Eu tenho aqui uma condição e eu tenho um resultado, certo? O if sempre acompanha a condição. Se você estudar, você passará. Olha aqui, gente, o eu abreviado aqui, tá vendo? O eu abreviado. Então, o eu sempre virá no resultado. Então, o eu aparece nessa estrutura de uma first conditional, que é a primeira condicional. Não só na first, outras sentenças que têm uma estrutura de condicional. Olha os exemplos. If it doesn't rain, se não chover, we'll go to the park. Nós iremos ao parque. Aqui eu tenho condição. A condição aqui é no presente, né? E aqui nós temos o resultado. Se a condição é no presente, o resultado sempre será com o will mais verbo. Aí, no caso, will go aqui, gente, ok? Essa estrutura de condicional. Aqui nós temos outra estrutura condicional, só que sem o if, né, gente? Let's arrive early. That will give us time to relax. Vamos chegar cedo. That will give us time to relax. Isso nos dará tempo para... Vamos partir cedo, desculpem, gente. Vamos chegar cedo. Isso nos dará tempo de relaxar, ok? Então, pessoal, aqui nós temos uma situação também de condição, uma estrutura condicional. Isso nos dará tempo de relaxar, é o resultado de chegar cedo, ok? Let's arrive early. Vamos chegar cedo, dará-nos tempo de relaxar, ok? Então, nós usamos o simple future nessa estrutura condicional e outras sentenças que têm a estrutura condicional também, ok? Então, pessoal, lembrando daquele primeiro quadro nosso lá, olha aí, promessas, solicitações, recusas. Você pode aí, pessoal, né, bater um retrato de tudo para a gente completar lá o que é que vocês acham de cada um, do que será, né? Pode tirar aí, gente, um shot para a gente dar uma olhada ali, ó. Promessas, solicitações, recusas, oferecimentos, decisão súbita, previsões, planos para o futuro e previsões relacionadas a fatos, ok? Vamos lá, gente. A primeira. The sun will rise at 7 a.m. O que é que vocês acham? O sol se levantará às 7 da manhã. Usou o will, né, gente? Você acha que é plano? Não. Plano é com going to, certo? Plano é com going to. Aqui, gente, eu estou fazendo uma prediction. Não pode ser uma decisão súbita. Eu decidi pelo sol se levantar às 7, né, gente? É mais uma previsão que eu estou falando, fazendo baseado na minha opinião. I think Brazil will win the next World Cup. Eu acho que o Brasil vencerá a próxima Copa do Mundo. Não pode ser plano, né, gente? Certo? Para o futuro. Plano é com going to. Novamente, trata-se de uma
Prediction. Eu estou prevendo que o Brasil vencerá a próxima Copa do Mundo. Ok? I'll help you with your homework. Eu te ajudarei com sua tarefa. Usou eu, não pode ser plano, certo? A pessoa está fazendo uma offer, está oferecendo préstimos, ajuda, e também pode ser uma Sunday decision, pode, gente? Pode, a pessoa viu a outra com dificuldade ao lado dela, com exercício, aí eu vou te ajudar, eu te ajudarei com a tarefa, certo? Também pode ser uma promessa, né? Uma promessa também é com o will, gente. Ó, eu te ajudarei com o seu trabalho. Mas como eu disse a vocês, quando a pessoa faz uma promessa, ela é enfática, ela não utiliza a forma abreviada, certo? Will you give me a hand? Você me dará uma ajuda. A pessoa está fazendo uma solicitação, request, sempre numa interrogativa, como eu disse a vocês, certo, gente? Aí tem um diálogozinho. Não, aí I won't go, é uma refusal. A pessoa estava recusando algo. Eu não irei. Olha a negativa de will, gente, aí, certo? Aí tem um diálogozinho entre A e B. I am cold, eu estou estou com frio. Aí a outra pessoa tomou uma decisão súbita. Qual foi a decisão súbita que a pessoa tomou? A pessoa tomou uma decisão súbita. Sudden decision. I'll close the window, eu fecharei a janela, ok? If you don't take a taxi, you'll be late. Ok? Se você não pegar um táxi, você se atrasará. Que estrutura é essa, gente? Então, aí tem condição e tem resultado, né? É o que, gente? A pessoa provavelmente é uma first conditional, né? Onde o will é utilizado como resultado, né, gente? Mas aqui se trata de prediction, previsão, baseado na opinião que eu tenho sobre o fato se a pessoa não pegar um táxi, ela se atrasará. Aí tem um diálogo entre A e B, né? We've run out of milk. Estamos sem leite. Run out of. Acabou o leite. I know. I'm going to buy some. Eu vou comprar um pouco. Então, a pessoa, se ela já sabia, ela já tinha o quê? Planos para isso. Certo? Ela já tinha planos de fazer isso, porque ela já sabia. Look at those boys playing football. They are going to break the window. Aqui, os garotos estão jogando próximo a casa e tudo mais. A pessoa viu o óbvio aqui, né? Então, ela fez uma prediction. Mas foi a opinião dela, gente? Não, ela se baseou em facts. Ela se baseou em um fato que os garotos estavam jogando futebol ali perto da casa, certo? Be careful, your cell phone is going to fall. Usou going to. A pessoa não pode planejar que o celular do outro cai. Então aqui eu estou fazendo também uma prediction, mas provavelmente eu estou vendo que está na beirinha o celular da pessoa, tá para cair, ok? Então eu fiz uma previsão baseada em fatos novamente. Will you help me? Aqui a pessoa está solicitando. É um request, é um pedido, a pessoa está solicitando ajuda, exatamente por isso que ela utilizou o will, certo, gente? Aqui na lousa, pessoal, rapidamente, só para dar uma olhada na interrogativa e na negativa desses dois tempos verbais, certo? Quando eu digo she will travel next year, provavelmente estou falando de planos que ela tem de viajar no próximo ano. Quando eu vou fazer a interrogativa, gente, lembre-se que o will, ele se trata de quê? De verbo auxiliar. Então eu vou utilizar ele mesmo para fazer a interrogativa, para fazer a pergunta, se ela tem esse plano. Como foi que eu fiz a interrogativa, gente? O auxiliar já aparece na afirmativa e eu coloco antes do sujeito. E a negativa,
She will not travel. E você pode abreviar o will. Olha a forma de abreviada de will, gente. Won't, certo? Tanto faz um ou outro, certo? Já o going to, aqui eu tô fazendo uma previsão, né, gente? O plano é aqui, certo? O plano é aqui, ó. She's going to travel. Aqui eu sei que ela já deve ter comprado a passagem e tudo mais, certo? Eu sei que é plano que ela tem. She's going to travel next year. Verbo to be, mais fácil ainda, gente. Interrogativa, aliás, mais fácil não, tão fácil quanto esse que é colocar antes do sujeito. Interrogativa, is she going to travel next year? E a negativa também, o verbo to be, composto com o not, como nós já vimos, né, gente? To travel. Ok? She's not going. Lembrando que o is mais o not, ele pode ser o quê? Abreviado. Isn't, dessa forma. Então, aqui está a interrogativa e negativa com o going to. Afirmativa, interrogativa e negativa. Certo, gente?